É isso aí, meus amigos de casa, mais uma vez com o nosso programa Qual é a dos Crentes. E hoje, com a honra de receber na minha casa aqui o pastor Alisson Silva. Não o Anderson Silva, lutador, não, tal. O Alisson Silva. Rapaz, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Rapaz, cara, é um amigo inusitado. Por que eu digo um amigo inusitado? Sabe aquelas pessoas que você conhece assim, olha e fala assim, convive, mas não bate papo e tal. Um dia, parando para conversar com ele mais sobre coisas pessoais e tudo, me surpreendi, né? Tô fazendo essa revelação aqui a primeira vez, acho que nem com ele eu não falei isso. Me surpreendi com tanta história que esse cara tem para contar, com tanta vivência, tanta experiência. E o tanto que ele é gente boa, entendeu? O tanto que ele é gente boa, sinceramente, eu não tinha... A gente olha assim, né? Porque já reparou que todo mundo olha pra gente e vê você com cara de prego, de alguém que não... Cara mais fechado. Cara mais fechado e qualquer coisa. Eu já acostumei a não fazer mais esse pré-julgamento das pessoas. De tanto eu ser julgado dessa forma, eu parei de fazer isso com os outros. Mas aí eu olhar e falei, o cara é mais fechado e tal, e depois eu vou descobrir que ele não é fechado nada, cara, é gente boa, esposa bacana pra caramba. E aí, rapaz, eu queria já ter entrevistado ele antes, mas a agenda dele também não é moleza, acha que o menino o cara é novo, não tem nada pra fazer da vida. Hoje, por exemplo, ele tá aqui numa gripe terrível. Verdade, então, aqui o lencinho. O lencinho tá ali. E se ele espirrar, eu não vou nem cortar, só vou falar saúde, vou nem cortar a gravação. Certo. Então, assim, pastor, obrigado por você ter vindo, cara, a gente bater esse papo aqui, a gente tem muito assunto para poder conversar, porque você é jovem e muita gente acha que o pastor jovem não tem muito o que falar. Eu queria que as pessoas vissem de uma maneira diferente, né? Que a pessoa é jovem, tem muito conteúdo para trazer e está somando muito nas igrejas hoje em dia e ajudando muita gente. Principalmente os jovens que se identificam com você, enfim, uma série de coisas. Mas antes, eu queria de te apresentar e você completasse a sua apresentação. Sim. Pastor Alisson Silva, pastor Alisson, ele é advogado. Olha que coisa esquisita, né? Pastor e advogado. Advogado normalmente é complicado, hein? Advogado, casado há 10 anos, 10 né? anos. Isso. 10 anos casado. Não tem filhos, que é... Pelo menos por enquanto, tô sabendo que já tem coisa por aí, né? Vamos ver, né? Vai que acontece por enquanto. No tempo do Senhor. Por agora, vai que acontece por agora, né? Não sei. Casado, não tem filhos. E como é que é esse negócio, então? Já que eu falei aqui sobre ser advogado, como é que é esse negócio de você conciliar? Você tem uma outra profissão e é pastor. Você só pastoreia ou pastoreia e é advogado? Ou é advogado e pastoreia ou pastoreia e advogado? Como é que é esse negócio? Tá certo. Bom, pessoal... Um prazer enorme estar aqui com o Wilson. Ele fez essa apresentação tão gostosa, mas a recíproca é totalmente verdadeira. Puxa, graças a Deus. A gente era aquele povo que estava perto, mas não tinha tanto diálogo assim. Aí depois que a gente passou a conversar, a gente descobriu que a gente tinha muita coisa em comum. Muita coisa em comum. Muito cara. Projeto de Deus, que é muito similar na vida dele, que também é na minha vida. É verdade. E aí no tempo do Senhor vai se concretizar. Mas eu agradeço essa oportunidade, é muito bom estar aqui. E eu sei que talvez ele vai falar lá no final, mas eu já quero falar agora de uma vez. Se inscreva no canal. Cara, divulgue, não falei isso, olha só. Compartilhe, porque isso faz parte. É disseminar conhecimento, isso é muito importante. Olha, ninguém nunca fez isso aqui nesse canal, de livre, espontânea vontade, pedir para divulgar o nosso canal, tá vendo? É por isso que eu gosto desse cara. Tá papo vendo? mais jovem, é diferente. Aqui é descolado, né? Tá certo. Vamos lá. Mas, Wilson, realmente, eu sou pastor, graças a Deus, mas também sou advogado há 10 anos. E o meu caminho primeiro foi de fazer a graduação secular, direito, fiz pós-graduação, comecei a advogar e depois, mesmo sabendo do chamado ministerial, a gente vai recusando até que o Senhor ele vai proporcionando um estreitamento no caminho. E esse estreitamento é para definição e aceitação do chamado ministerial. E aí, sim, chegou um momento na minha vida que eu precisei optar entre escritório e entre o chamado ministerial. Mas por que eu tive que optar? É porque eu já vinha naquele ritmo muito grande de trabalho, de serviço com escritório, já há algum tempo, trabalhando como procurador jurídico em uma Câmara Municipal de Vereadores aqui da cidadezinha perto. Só que isso aí vai chegando um tempo que vai sufocando um chamado. Então eu tive que dar um tempo, parar.
Então hoje eu estou só por conta da obra, mas foi por um pedido do Senhor, uma determinação de Deus na minha vida. Então você não advoga mais, só pastor? Atualmente não, só pastoreando. O que eu faço é concluir alguns processos que ainda estão em andamento. Ah, sim, isso sempre vai ter, né? Isso. Aí, por causa da morosidade da justiça, eu ainda tenho alguns processos que eu preciso finalizar. Mas não tenho pegado mais causas. Quando Hoje, fala morosidade da justiça, é por causa da justiça ser enrolada, ser lenta, essas excelente, coisas, né? excelente. São vários os fatores, vários os motivos, Ô, né? justiça nossa, né? Rapaz? Mas é bom acrescentar que nem sempre é um problema de juiz ou de escrivão. É um problema estrutural. É. São poucos os juízes, Ah, não, hoje é o problema da a justiça. demanda é muita, A justiça do nosso país hoje ela tem um monte de problemas, né? então são vários Isso os aí fatores. São coisas que nós vamos ficar aqui o dia inteiro falando com uma coisa que não tem nada a ver sobre o nosso assunto, né? Isso. Porque a justiça hoje é só Deus, né? É um Verdade. papo à parte, né? Então hoje você tem... Mas agora como é que é? Por exemplo, você é advogado e é pastor. Hoje você está dizendo que já é só pastor, não está nem advogando mais. Mas você já esteve sendo advogado e pastor. E como é que você lidava com isso? Porque advogado já tem a sua fama ali, né? De ter que contar uma mentira, de ter que ocultar alguns negócios, de ter que defender gente que está contando mentira. E aos olhos da sociedade, pelo menos, o cristão, ele é o Jesus de hoje, né? Ele não pode, um anjo, ele é um anjo. Como é que você lidava com isso? Olha, a questão é o seguinte, dentro da advocacia, exercendo a profissão, a gente tem alguns momentos que a gente precisa tomar decisões. E essas decisões, elas precisam estar sempre baseadas à luz da palavra do Senhor. Então, dizer que o advogado não tem conflito, isso é mentira, porque existe um conflito muito grande, existencial, no direito e na vida cristã. Independente de você ser pastor ou se você não é pastor. A questão é, tem como advogar, fazer um bom trabalho, sem ter que descer no nível da corrupção, do suborno, ou ter que se vender por qualquer tipo de causa. Mas a questão é que isso faz aumentar muito o trabalho e você não tem um retorno financeiro que te agrada. Então é por isso que muitas vezes a gente é levado, a gente no sentido geral do advogado cristão, é levado a pecar por omissão, em saber que determinado tipo de coisa é errado, mas ele não tomar uma postura. Ou saber que uma testemunha, por exemplo, ela quer contar uma mentira ou acrescentar um fato que não é verdade. Eu sei de colegas que repreendem, falam, não, você tem que dizer só a verdade. Mas tem uma grande parcela que, por causa de um retorno financeiro, essa pessoa acaba deixando, então, ser conduzido. Eu não quero praticar aquele ato, mas eu permito que a pessoa pratique. E aí, então, ou a pessoa acaba, entre aspas, pecando por omissão ou por ação. Mas tem como manter uma vida equilibrada, mas é muito mais difícil para aquela pessoa que não tem um padrão cristão. É muito mais difícil. Mas dá para fazer. Mas dá para fazer. Agora, eu tenho uma observação a fazer em relação a pastores que são pastores, chamados, vocacionados, e que ao longo do ministério querem um desafio a mais e vão se graduar em direito. O conhecimento ele é muito bom. Você conseguir tocar um processo, ter um sucesso lá na frente, praticar a justiça, isso é muito bom. Mas o meu medo é desses pastores que são pastores já de carreira há algum tempo, começarem a se envolver tanto e deixarem as igrejas em segundo plano. Porque, infelizmente, é o que eu já vi acontecendo. Porque existe uma mágica, algo muito bonito no direito, que chama atenção. Mas você conseguir praticar justiça com o direito já é um pouquinho mais difícil. Isso me faz pensar em um tema que não estava nem aqui, não está nem na nossa pauta, mas eu já vi, inclusive tem igrejas que são assim, né, que não admitem o pastor ficar só ser pastor. Ele tem que trabalhar com alguma outra coisa, ele não pode ser assalariado, inclusive, pela igreja. Tem igrejas que são assim, o pastor não pode ser assalariado, ele tem que, como é que eu posso dizer, ele tem que ser voluntário, né, voluntário da igreja e tal. Eu, honestamente, já penso diferente. Eu penso em um pastor que fica por conta da igreja, ele tem a possibilidade de ajudar mais pessoas. E hoje um pastor, ele é como se fosse um médico. Ele está ali atendendo muita gente doente mesmo, chateada, problema com família. Hoje o nosso país vive uma fase muito difícil, o pastor fica ali ajudando muita gente. E ele não pode se dedicar a tempo integral se ele trabalha com outra coisa.
Né? E se ele não se dedica em tempo integral, ele corre um risco de ter um desgaste muito grande por fazer as duas coisas, acabando deixando a sua família de lado, enfim, uma série de problemas que me faz entender que é interessante o pastor ficar em tempo integral por conta da igreja. Mas eu queria entender, saber do senhor como pastor, fala o senhor, de você como pastor. Como é que você vê isso? Dos outros ficar falando assim, o cara recebe o dinheiro da igreja para poder ficar pastoreando. Eles não sabem como que é dura a jornada, mas eu não quero nem entrar nesse mérito. Porque, poxa vida, quem não souber como é que é a dura jornada de pastor, não, procura descobrir aí como é que o cara sofre. Aí como é que você lidar com essa coisa de a pessoa falar assim, você tem que trabalhar e tem que ser pastor. Dá para fazer isso? Tanto que você abandonou um e fez o outro, e como você abandonou, o pessoal fica achando que você é um folgado e não trabalha com outra coisa. Como é que você lidar com essa situação? Essa questão realmente ela é bem complexa, porque pastor, se ele não ficar de tempo integral, ele tem que ter uma equipe muito boa, muito sólida, para dar um suporte para ele. Porque realmente a gente não tem hora. Então a gente está conversando aqui agora, meu celular está no VibraCall. Possivelmente eu posso olhar ali agora e ter uma chamada de um membro, porque faleceu alguém, porque tem alguém doente. Então o pastor que ele tem a disponibilidade de ficar só por conta da obra, ele consegue prestar um serviço melhor à igreja como um todo. E a questão de receber ou não receber, realmente tem igrejas que eles têm na estrutura organizacional deles não remunerar pastor. E eles conseguem administrar essa situação de forma que o membro ele não fique penalizado ou sem um socorro devido. Mas vai da questão organizacional. Na nossa convenção, por exemplo, Convenção Batista Nacional, a gente já tem esse critério de remunerar pastor e existe uma orientação para que ele fique por tempo integral. Mas também não é punido ou não é proibido que ele tenha também uma outra atividade profissional. A questão é que sempre o chamado ministerial tem que estar acima de qualquer outra função. Sim. Porque, no nosso caso, batista especificamente, nós temos o chamado, nós somos vocacionados, a igreja reconhece isso em nós. E a igreja espera isso de cada um de nós. É ter o tempo para o diálogo, o tempo para cuidar das ovelhas, o tempo para visita. E pensando na questão financeira, quando eu abri mão do escritório e da consultoria jurídica, eu passei a ser remunerado pela igreja, mas a sensação que a gente tem é que existem muitos chefes, coisa que a gente não tem lá no serviço público ou privado. Mas só que isso a gente vai sabendo lidar, porque quem é ovelha realmente, quem é servo, quem é crente, ele entende essa necessidade de remunerar um pastor, inclusive remunerar bem o pastor. E quando eu digo remunerar bem, eu não estou nem entrando nesse contexto de prosperidade, não. É uma questão digna para que o obreiro ou o pastor ele possa cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Viver normalmente, né? Viver normalmente, comprar e pagar. É porque, na verdade, se você não fosse pastor, se não trabalhasse como pastor e ajudasse essas pessoas que estão, entre aspas, pagando o seu salário, né? Porque elas contribuem com a igreja e tudo, você estaria trabalhando como advogado. E no seu caso, diga-se de passagem, estaria sendo muito bem sucedido, porque você tem uma família, né? Seu pai é advogado, né? Como é que meu pai, na verdade, ele fez administração. Hoje ele faz direito. Isso. Mas o meu irmão é advogado. Pois é, e tem outros escritórios que você poderia estar trabalhando e tudo. Então, ou seja, é bem provável que você teria uma situação financeira bem confortável no seu campo de trabalho. Sim. Aí você pega e abandona o seu campo de trabalho para ser um vocacionado ali. É claro que nós estamos falando isso, gente, para quem está de fora, porque eu vejo que quem convive com os pastores, quem vive essa realidade na igreja, sabe que isso é normal, é vital para o pastor e para a igreja, que ele esteja ali em tempo integral. Mas as pessoas de fora da igreja, pastor, não entendem isso. Um vagabundo recebendo dinheiro do povo, recebendo dinheiro da igreja, pensa você como um político. Mas né? É a questão do contexto, porque, igual você falou, eu já havia falado também, quem é servo, quem é um cristão, eles entendem isso com muita claridade. Quem está lá do lado de fora vai achar realmente, tá engordando o pastor, tá dando dinheiro pro pastor, tá não sei o quê. Essa coisa de dando dinheiro pro pastor já ficou até clichê, né, o pessoal ficar falando, mas é aquilo que eu já falei aqui no canal, já falei em muitos lugares onde eu passo. Gente, existe gente desonesta em todo lugar, em todo segmento, né? E existe gente boa em todo segmento, e o pastor é um deles.
Mas, inclusive, o nosso canal vem trazer tentando desmistificar essa coisa de que todo pastor é ladrão, de tudo, essa coisa, a gente vem tentando mostrar isso aqui. Mostrando pastores honestos, que trabalham de forma correta e tudo, a gente vem querendo mostrar isso aqui. E também alertando as pessoas a fugirem dos que não são. Eu já disse aqui uma vez, e eu já falei, essa semana eu conversei em particular com algumas pessoas que me perguntaram sobre esse assunto, e eu falei assim, olha, você pode procurar na internet, que se você encontrar, até me marca lá, que eu vou remover, porque talvez por uma distração minha eu devo ter deixado lá, mas eu devo ter feito e não percebi. Mas você nunca vai ver um comentário meu, seja o vídeo do pastor mais pilantra que existe na face da terra, eu ir lá embaixo marcando alguém para ver a pilantragem que aquele pastor fez, ou aquela heresia que tal igreja está cometendo. Eu não gosto de fazer isso, porque isso depõe contra os próprios cristãos que na verdade são honestos, que não fazem aquilo. Então hoje a gente vê na internet gente fazendo cada presepada, um monte de coisa, mas aí eu vejo, cara, cristão, evangélico, vai lá e compartilha aquele vídeo. Uhum. Cara, você está depondo contra o seu próprio povo, entendeu? Na verdade, é um desfavor que o crente faz compartilhando aquilo ali. Aí, na verdade, ele compartilha e fala assim, só te cortando, ele compartilha e fala assim, olha aqui, essa heresia que esse povo está cometendo. Aí eu falei o seguinte, só finalizando a minha fala, eu falei assim, olha, quando eu vejo uma situação dessa, qual que é a maneira que eu enxergo, a maneira mais correta? Eu vi um pastor indo lá e falando uma asneira do tamanho do mundo, ou cometendo uma besteira do tamanho do mundo lá na internet. Em vez de eu compartilhar aquele vídeo e falar assim, gente, fica alerta com esse tipo de pessoa, eu vou lá e compartilho, eu pego um outro vídeo que tem uma mensagem boa ou que tem uma tônica boa e coloco. Ainda que seja em qualquer lugar ou até debaixo daquele vídeo, coloco um vídeo bom. Uhum. Em vez de eu falar mal do outro, eu falo bem da igreja. Né? Isso pode ser pastor, pode ser padre, pode ser quem for. Exato. É melhor eu postar uma coisa boa do que eu ir lá e criticar aquele cara para dar mais ibope àquela besteira que ele está fazendo. Né? Pode concluir isso. Porque assim, Paulo vai falar em Tessalonicenses, retém o que é bom. Examinar tudo, né? Examina tudo, retém o que é bom. A questão é o seguinte, quando o crente ele decide compartilhar ou replicar esse tipo de vídeo ou áudio que depõe contra o verdadeiro evangelho, ele não está fazendo um serviço de defesa. Ele não está praticando a apologética bíblica. De forma alguma. A questão é, se o crente quer fazer algum tipo de defesa, que aprenda a apologética e não use totalmente aberto os meios sociais. Ele pode compartilhar no privado, irmão, olha, esse vídeo seu, ele está assim, está assado, mas olha aqui que a Bíblia diz sobre esse assunto. Porque quando a gente escancara, o que a gente está fazendo, na verdade, é usar o fogo amigo. A nossa preocupação antigamente era com o avanço do catolicismo, do islamismo, o avanço de diversas outras religiões, que teoricamente afrontava a fé cristã, protestante. Só que agora não. Eu preciso preocupar com o que o meu irmão vai estar falando de mim. Só que nesse tempo que eu tenho que apagar o fogo amigo, porque é um irmão próximo que está falando em relação a mim ou a um outro crente, a gente deixa de pregar o evangelho, deixa de ir ao mundo pregando o evangelho para cuidar do fogo amigo. E a gente tem visto isso agora também entre pastores. Pastores renomados atacando pastores também de renomes. E aí os crentes ficam como se fosse levantando bandeira de guerra. E aí vem os canais aí de televisão, né? Nem de internet, de internet, igual o caso de vários canais, mas também tem os da internet, que vão lá e promovem ainda o debate entre os caras. Exato, porque isso tudo rende dinheiro. Isso tudo rende dinheiro. Só que esse dinheiro que é rendido, com publicidade, com marketing, com propaganda, não é revestido em missão. Então não tem aquele tema bonito, olha, nós vamos promover esse debate aqui porque nós vamos arrecadar fundos para produzir missão. Mas quando o debate é construtivo também, né, pastor? Porque essa semana também me perguntaram sobre isso. De mais uma vez me falaram, e aí, podia colocar pastor tal para debater com o fulano. Eu falei, cara, no meu canal você não vai ver isso. Exato. Eu trazia aqui um pastor da Igreja Assembleia de Deus para debater doutrina com um pastor da Igreja Presbiteriana, da Batista para debater com o pastor da Deus e Amor. Sim. Cara, qual o benefício que isso tem para a sociedade? Aí o cara que não entende nada vai olhar e falar assim, olha, peraí, mas vocês dois são evangélicos, vocês dois acreditam na reforma protestante, e vocês dois estão batendo boca, estão discutindo o quê? Aí ele fala, não, aqueles mais centrados, né, entre aspas, não, nós estamos discutindo vertentes teológicas.
Irmão, e pra que discutir vertente teológica? Honestamente falando, pra que bater boca disso na internet? Agora, a gente faz isso no seminário. Exato. A gente faz isso nos locais apropriados. A gente faz isso na faculdade porque há necessidade de nós aprendermos. Com um público específico. Agora eu vou pegar aquilo ali para pessoas leigas, vou jogar na internet, que é um campo aberto, como o senhor bem já disse aqui, jogo aquilo num campo aberto para todo mundo ver se, peraí, se vocês são cristãos e brigam entre si, o que eu vou fazer no meio de vocês? Exatamente. Então, gente, a gente presta mais um desfavor fazendo esse tipo de coisa. Exato. Então, hoje, mais uma vez, eu quero falar a vocês que têm me pedido para poder promover debate aqui. Desculpa, até hoje eu não tive essa orientação de ninguém, né? Principalmente de Deus, para poder fazer isso. Eu não vejo isso como um favor para ninguém. Eu trago aqui um pastor que fala a coisa que ele prega na igreja dele. Trago um outro que fala o contrário. Aí você tira a sua própria conclusão. Né? Mas debater, colocar dois pastores para degladiar aqui, e nem um pastor e um padre também, nem um pastor e outra religião, não vou fazer. A minha ideia não é essa. Mas deixa aí seu comentário, perguntas, eu repasso para eles sem problema nenhum. Você tinha mais alguma coisa para poder falar? Posso passar aqui? Pode sim. Porque eu tinha pensado aqui de te falar, porque você tinha falado, você, né, como pastor, você pastoreou há muito tempo jovens, você sempre pastoreou, aliás, você sempre está pastoreando jovens como a igreja inteira. Mas como é que é esse negócio de ser, depois você vai me falar as outras áreas que você está atuando, eu queria que você me falasse as áreas que você está atuando e como é pastorear especificamente jovens, porque parece ser bem mais difícil. Exato. Pastorear jovens, a cabecinha dessa galera não é muito moleza assim. Eu já trabalhei com jovens, sei como é que é. E como é que é esse negócio de ser pastor de jovens? Exato. Bem, ser pastor de jovens é ser pastor de uma igreja. Não existe diferença do cargo em si, pastor de jovem, para outro tipo de pastor. Porque dentro de um pastoreio de jovens, você precisa tratar, por exemplo, sobre dízimos e ofertas. Levá-los a entender que eles também fazem parte desse culto de adoração ao Senhor. Dentro do contexto do culto jovem, você precisa levar o jovem ao arrependimento, confissão de pecados, para perdão de pecados, que é um tema muito difícil de se tratar com eles, mas é muito necessário. Dentro desse contexto jovem ainda, de pastoreio jovens, você tem as visitas, você tem os velórios, infelizmente, para se fazer. Então, é um pastoreio como qualquer um outro. O que difere, muitas vezes, é que você precisa estar um pouco mais perto dessa juventude, porque eles estão passando esse processo de adolescência para jovem por um turbilhão, na verdade, de conhecimentos, de mudanças físicas, mudanças biológicas, psicológicas. Isso tudo influi no comportamento dele diante da sociedade, diante da igreja. Então, o pastor específico para a juventude, ele tem que ter tato para não deixar que a coisa vire um liberalismo, mas também para não permitir ou instaurar um legalismo dentro da igreja. A questão é o equilíbrio, é ser sóbrio. E a palavra de Deus, ela precisa ser base para tudo quanto é tipo de comportamento jovem, adolescente. Então, pastorear jovem adolescente não é ter um cabelo de gel. Ou ter não é se vestir igual eles. Não é se vestir igual eles. A gente poderia polemizar, mas não é o nosso contexto. Não, o nosso contexto. Eu fiz um comentário. Então você pode ficar tranquilo. Eu fiz um comentário e já falei, já esquece, já não vou, porque eu tô vendo aí. Não é polemizar, mas a questão não é um traje que te faz jovem, ou uma postura que te faz jovem, mas é essa tentativa de entender o comportamento jovem e aplicar sempre a palavra de Deus naquilo que é crise, naquilo que é problema deles. Então é muito desafiador trabalhar com jovens e adolescentes, porque eles precisam muito de atenção. E quando eles são levados a entender que existe um propósito na existência deles e que eles também são ferramentas úteis ao ministério, a igreja ela só tem a crescer. Porque jovem e adolescente, eles agregam em quase todos os departamentos da igreja. Pensa no louvor da igreja, você vai encontrar jovens e adolescentes. O que mais tem, né? Nesse ministério de multimídia, no ministério de evangelismo, de teatro. Então, tendo a motivação correta, que precisa ser a palavra do Senhor, o trabalho ele fica um pouco mais suave. Você falou uma coisa aí bem interessante, que
na entrevista passada, a gente falando com um pai, né? A gente fez uma entrevista com o pastor Tadeu Santos, falando sobre um alerta aos pais, e depois eu conversei aqui com um pai, né? A gente na ordem de entrevistas aqui, o pai falando da necessidade dos filhos de ter atenção, né? Os filhos hoje, eles clamam por atenção, e quando eles não têm essa atenção em casa, eles vão buscar em você. Então o que eu imagino? Hoje você tendo um conflito muito grande, tendo que administrar o filho pedindo atenção para você, projetando em você o papel de pai, e do pai também falando, pergunta para o pastor, que também está projetando em você o papel de pai, que era uma coisa para ele fazer. Para você lidar com isso deve ser muito difícil, né? Sempre é difícil, porque pai, ele não pode transferir uma responsabilidade que é pai. O homem, ele sempre vai ser o sacerdote do lar. A mulher, a mãe, ela sempre vai ser a mulher sábia que vai edificar o lar. Então, essa questão da educação de princípios é de berço, vem de casa. O que o pastor, a igreja fornece são instrumentos e ferramentas para que esse jovem adolescente ele possa permanecer com a sua fé em Cristo Jesus. Então, por exemplo, quando a gente chega para exortar um filho, e o filho vira para a gente e fala assim, olha, mas o meu pai não faz esse tipo de coisa. Então a gente já começa aquele conflito. Porque se dentro de casa o adolescente, o jovem, não tem o espelho do pai ou da mãe, fica mais complicado ainda o trabalho de um pastor. Você fica até sem saber se você pode falar mais ou se o pai não vai achar ruim, né? Porque ele acha bom quando você ajuda de algum aspecto, mas quando você fala alguma coisa que é contra o que ele pensa, mas nunca falou, ele vai achar ruim, né? Mas se for uma questão bíblica, doutrinária, aí, independente do achismo do pai, se vai ser bom, se vai ser não, né? Tem que falar. Mesmo que isso doa, que isso gere um desconforto na igreja, mas tem que ser falado, tem que ser confrontado. Inclusive pais e mães, naquilo que é necessário, tem que ser confrontados na palavra. Por isso que eu falo assim, que pastorear jovens, não existe diferença entre pastorear jovens e outros, porque o desafio é sempre o mesmo. E aí, só para finalizar essa questão de transferência de responsabilidades, os pais, eles precisam ser parceiros de pastores. Independente se a igreja tem pastor de jovem ou não, mas possivelmente ele tem um presidente de jovens, ou um líder de jovens, ou um coordenador de jovens, pais precisam entender que são parceiros nessa tentativa de fazer com que esse público específico conheça e viva uma vida cristã. Então não existe uma competição e nem transferência de responsabilidade. O pai vai educar. Se a gente pega Deuteronômio, por exemplo, capítulo 6, é a obrigação do pai inculcar a lei, inculcar, colocar lá dentro da cabeça dele os princípios e os caminhos, o dever de ensinar a criança, e a gente transfere isso para adolescentes e jovens, no caminho pelo qual eles devem andar, é de pai e de mãe. E a gente o pastor, ou líder, ou coordenador, ele vai fornecer uma ajuda, um socorro e um suporte. Mas a responsabilidade de pai é de pai. E a gente vem incessantemente falando aqui, né? Tá parecendo até chato já, de tanto que a gente está falando sobre esse assunto, mas é o alerta, né? E vem aí o governo falando, a Bíblia dizendo que é os pais que tem que fazer, e o governo vem falando aí que agora eles querem pegar os filhos para tomar conta. Tá dando conta nem das coisas deles, né? Difícil. E aí querendo falar isso. Mas abrindo um parênteses aqui, mas você é bem corajoso também de fazer isso, que hoje em dia a gente vê pastores se omitindo a esse respeito. Muitos. Você falando assim, a gente, numa necessidade, a gente tem que confrontar o pai, a gente tem que confrontar a mãe, a gente tem coragem, porque a gente está vendo pessoal aí que não está confrontando ninguém. Hoje é legal para o pastor deixar o membro fazer o que ele quer, mesmo que esteja na Bíblia, que é o manual de regra de fé e de prática de todas aquelas pessoas. Ele fala, não, aqui na nossa igreja é tranquilo. E você confronta o pessoal? Na medida do possível, sim. Por que a gente fala na medida do possível? É porque existem situações, a gente vai falar sobre isso lá na frente, que no caso o pastor presidente é que tem que tomar. Mas aquilo que está no raio de comando de um pastor de jovens, ele precisa ser feito. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre vestimentas, nós não praticamos o legalismo de proibir vestimentas. Mas a vestimenta ela tem que estar decente, tanto na igreja quanto fora da igreja. E teve uma ocasião que a gente foi conversar com os pais, orientando sobre o tamanho da roupa que a filha estava usando.
Ou se tava usando a roupa, né? Tem uns que Ou parece se tava usando roupa, né? Verdade. Tá sem roupa. Mas aí a gente ouviu daqueles pais a seguinte frase: olha, quem compra a roupa da minha filha sou eu. Então, quando chega nesse nível, a gente não vai debater. Debate não. E nem partir para ignorância. Mas, meu irmão, essa é a orientação bíblica para esse caso. Se acatar, bem. Se não acatar, amém. Continuemos orando para que esses pais entendam. Outra questão são essas festas. E aí a gente não tem tempo para entrar no contexto geral. Mas, por exemplo, festas juninas, festas que são motivadas ou movidas com um caráter não cristão. Que promovem paganismo, né? Que promove o paganismo. Então, quando a gente chega para conversar e para orientar e pedir para que os filhos, por exemplo, não participem dessas festas, os pais entram em conflito direto com a gente. Mas eu quero deixar meu filho ir, quero deixar meu filho divertir. A questão de deixar ir ou não ir é de pai, mas a orientação a gente dá. Mas é igual eu tô falando. Então, assim, de qualquer maneira você confrontou. Exato. Né? Exato. Houve o confronto. Exato. Agora, eles aceitando ou não, aí você vai, pacifica, fala, não, tudo Exato. bem. Tô te dando orientação, te confrontei, mas isso então é isso que eu tô dizendo, que isso é Sim. coragem, porque Exato. na verdade nem falar... Uma questão de namoro, por exemplo. Aí... Meninas de 12, 13 anos querem namorar. E vai casar só com 25 anos, Exato. 30 anos, né? Exato. E quer namorar com 12. Exato. A orientação é pastoral. Não namore nessa idade. Entre numa fase um pouco mais madura da juventude. 17, 18 anos. E ainda assim, se tiver planos de vestibular, de carreira, não mexe com isso agora não, por enquanto Porque não. fica colocando fogo num negócio que você não pode apagar, né? Exatamente. Aí qual é a questão? Muitos pais dão liberdade demais para os filhos e no momento que precisa retirar essa liberdade, não tem peito para retirar. Aí, nesse aspecto, nós somos parceiros. Pastor, minha filha, eu não sei o que eu faço, porque minha filha tem 13 anos e eu encontrei ela namorando na rua, debaixo da árvore e tal. Ok, minha irmã, vamos conversar. Mas a palavra do namoro, sim ou não, pertence aos pais. A recomendação pastoral é não deixe seus filhos namorarem, porque não está na hora, porque os hormônios estão à flor da pele. Converse com seus filhos, dialoguem com eles, orem com eles. Mas a questão é, não, você não vai namorar porque o pastor não deixa. A questão não é essa, não é pastor deixar ou não deixar. A questão é que a autoridade é do pai e da mãe. Então, Mas você já entrou nessa questão do legalismo aí, então já vou até falando aqui, você tinha falado a respeito de pastor presidente, mas falou do legalismo aqui também. E como que vocês estão lidando, vocês, no modo geral, pastores, lideranças, estão lidando com esse legalismo nos últimos tempos? Porque hoje o politicamente correto, que é o muito falado na internet e tal, nos programas de TV, além do politicamente correto, está vindo essa coisa dos como é que chama o pessoal dos ativistas. Então hoje tudo é permitido, nada pode ser tolhido, porque é preconceito. Até, essa palavra preconceito, tudo é preconceito. Se você corta uma árvore também, você arrancou a folha da árvore, nossa, você é doido. Tudo é um motivo de... Eu estava assistindo esses dias, rapaz, uns programas antigos, umas pegadinhas do programa do Silvio Santos e tudo. Os caras faziam umas coisas, rapaz, que eu falava... E ninguém entendia como preconceito, nem nada. Hoje, se fizesse aquilo ali, era a morte. Mas hoje, essa questão do legalismo dentro das igrejas, eu vejo que está muito forte. Você falou aí a questão do namoro e tal, mas tem também a questão do homossexualismo, que o povo não acha que não tem. Mas eu queria que o senhor comentasse até sobre isso, que você já passou por uma situação com membros, né, da sua igreja, liderados seus, né, passando por questões homossexuais e tudo. Como é que você está lidando com essa situação? Como é que vocês, pastores, estão lidando com isso? Com esse legalismo hoje? Hoje tudo pode. Os próprios pais estão falando, não pode, deixa a minha menina namorar. Não, deixa meu filho ou minha filha ter uma experiência homossexual. E a Bíblia não diz isso. E vocês, pastores, como é que está resolvendo isso? A questão não é fácil realmente, porque as leis elas têm sido direcionadas para te destruir. Acabar com a entidade familiar. A questão do homossexual, hoje, é permitido o casamento homossexual. Então a pessoa vai ao cartório, se casa. Eu nem sabia que estava permitido, permitido, permitido.
A questão é que a Constituição Federal diz que a entidade familiar ela é composta por homem e mulher. Então o que eles fazem em si é um contrato matrimonial, mas não é um casamento em si. Então o que eles estão tentando agora aprovar, através de uma atitude de uma senadora Marta Suplicy, é mudar o texto constitucional para a entidade familiar ser constituída por qualquer cidadão. Então, homem com homem, mulher com mulher, aí eles assumem então esse caráter de família. Hoje eles podem contrair um relacionamento reconhecido por lei, mas eles ainda não têm o nome de família. Como se fosse uma união estável? Não, né? É um casamento mesmo. Um casamento mesmo, é um casamento. Mas eles não têm o título de família, entidade familiar. Entendi. Porque na Bíblia e para a lei é homem e mulher. Então, o que acontece? Essas pressões da sociedade, elas influenciam diretamente na igreja. E aí, pensando em pais, em pastoreio de jovens e adolescentes, pais precisam estar atentos ao comportamento de filhos. Filhos e filhas, eles lá na escola já são orientados no seguinte aspecto: você não precisa ser homem se você não quiser. Você não precisa ser mulher se você não quiser. Cara, eu tô com dificuldade de lidar com isso. Eu tenho um filho de 7 anos e uma menina de quase 3, cara. Então, o pai precisa ter um bom diálogo com os filhos para identificar se eles estão sofrendo esse tipo de assédio ou se eles já estão tendo algum indício de comportamento homossexual. Porque pensando em relação à palavra do Senhor, ela é unânime em abominar a prática homossexual, mas não o homossexual em si. O homossexual, isso é pacífico, ele é um ser humano carente da glória de Deus, como nós também carecemos. Ele está na prática de um pecado, como muitos estão na prática, por exemplo, do vício do cigarro, do álcool. É uma prática, é um ato pecaminoso. Agora, Deus ama aquele que fuma, Deus ama aquele que bebe, Deus ama aquele que comete o ato do homossexualismo. Então, a igreja em si, ela não reprimina a pessoa, ela reprime o ato, com base na palavra do Senhor. Então, quando há esse conflito dentro da igreja, somente com jovens e adolescentes, esse conflito ele precisa ser mediado à luz da palavra do Senhor, para conversa, diálogo, discipulado e tratamento daquela situação. O problema todo é quando esse assunto ele toma proporções maiores, porque aí a ingerência sociocultural tenta ser administrada dentro da igreja. Pastor, você não pode falar isso. Pastor, você não pode tratar sobre determinado tema com esse menino, porque ele é livre para escolher. Não. O homossexualismo, a prática desse ato, ele é um pecado que precisa ser combatido à luz da palavra do Senhor. Então, quando nós tivemos experiência nesse sentido, o que aconteceu é, de fato, foi descoberto que existiam meninos e meninas com iniciação na prática homossexual. Enquanto há indefinição, sem a prática, fica mais fácil você lidar. E aí, Bíblia, jejum, oração, ajuda profissional de psiquiatras, psicopedagogos, enfim. Existem meios. Mas depois que a pessoa teve a iniciação na prática do ato, aí fica um pouco mais difícil, porque é uma prática prazerosa. Para quem está dentro daquele contexto, é prazeroso. Ele consegue se sentir bem com aquilo. Então, para a pessoa abrir mão de uma coisa que se sente bem, a pessoa começa a rejeitar a própria instrução da palavra do Senhor. Então, a gente vem com a palavra, vem com o aconselhamento, vem com o discipulado, mas infelizmente é uma decisão que a pessoa precisa tomar. Se ela vai querer ou não sair dessa prática pecaminosa. Mas agora, os meios a igreja precisa fornecer, que é o diálogo, que é o amor, que é a tentativa de aproximação, que é a exortação com base na palavra do Senhor. E exclusão, jamais. A não ser que a pessoa ela se exclua por não aceitar uma
repreensão bíblica sobre aquele assunto. Ao contrário do que as pessoas imaginam lá fora, né? A igreja não tá mandando ninguém para fora por causa disso. Pelo contrário, ela tá chamando para dentro. Exato. Né? Para poder tratar. A pessoa acha que a igreja está com preconceito contra homossexual, que a igreja está com preconceito contra pessoas de qualquer tipo de situação, de gênero e tal. A igreja está chamando para dentro no intuito de ajudar. Eu quero continuar assim, olha, mas você quer aprender o que a Bíblia diz? Sim, agora, não, então a igreja, as pessoas estão tendo um pensamento, né, diferente do que a Bíblia realmente está falando, o que a igreja realmente está dizendo. Pastor, eu vejo que, assim, a gente sabe que sou um pastor muito jovem. Quantos anos você tem? 34. 34? Não é tão jovem mais. É, sim, eu tô com 33, eu sou um menino, então... Somos uma criança. Somos uma criança, então, né, somos duas, né, então... mesmo sendo uma criança igual o senhor é ali, assim, mas só tem muita história para contar, e nós não vamos ficar aqui nos delongando nisso aqui, mas eu queria só, por essa questão de experiência, que eu vou entrar no próximo ponto, que eu queria te perguntar... Mesmo com tão pouca idade, você já teve experiência em pastorear a igreja na sua cidade, fora da sua cidade? Você já teve experiência de viajar para outros estados, levando a palavra e tal? E eu queria que o senhor compartilhasse com a gente um pouco da sua experiência, um pouco da sua vivência no meio pastoral de uma maneira sucinta e assim, para as pessoas verem que um pastor jovem tem experiência, um pastor jovem é rodado. Quão rodado que você é, afinal de contas, assim? Eu entendo. Na verdade, a gente está falando desse contexto do pastoreio de jovens, mas no meu caso específico, eu sou pastor auxiliar na primeira Igreja Batista Nacional de Patinga. Então, a gente tem ministérios que a gente está à frente. Depois a gente vai falar sobre isso mais... Não, pode já Pode falar. abrir? Pode. Então, a questão, assim, no meu caso específico, a gente pastoreia jovens, dá um suporte ao ministério infantil da igreja, e a gente tem desenvolvido também um trabalho com a terceira idade, que é um ministério muito bom de se trabalhar. A gente caminha junto com esse ministério porque a nossa igreja em específico tem 54 anos. E muitos desses idosos, eles estão lá desde a fundação da igreja, ou há 30 anos, ou há 40 anos. E todos eles já passaram pelo Ministério de Louvor, pela diaconia, por diversos ministérios, mas hoje se encontram parados. Então Deus nos deu um tema para trabalhar com eles esse ano. Desaposente-se. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Ah, é? E a passagem que o Senhor nos deu para trabalho. E aí, graças a Deus, a gente tem chamado esse povo à responsabilidade de voltar a cantar, ensinar o cantor cristão para a igreja. A gente tem tido uma resposta muito boa desse desafio de trabalhar também com a terceira idade. E fora os ministérios específicos, o pastor ele está por tempo integral. Então, batismo, ceia, visita, culto fúnebre e por aí vai. Então, é um pastoreio completo, graças a Deus. Em relação a essa rodagem, né, a gente já caminha no pastoreio já há algum tempo. E mesmo pastoreando a juventude, mesmo pastoreando esses ministérios, Deus me permitiu também pastorear na cidade de Formiga durante um ano. E lá a gente teve muitas experiências, muitas mesmo. E as experiências ministeriais são boas. São conflitantes muitas vezes, mas são boas porque gera crescimento. Prepara o lombo da gente, como os pastores falam, né? Deixa as costas bem fortes, preparada para tomar as pancadas da vida. E aqui em Patinga, por estar como um pastor auxiliar, a coisa acaba que é mais tranquila. Mas quando eu fui para o campo, que você está à frente de uma obra, aí a coisa afunila um pouco mais. E como é que é esse negócio de ser pastor auxiliar? Porque as pessoas veem assim, pastor de uma igreja, um líder. Existe um líder naquela igreja. Aí quando a pessoa chega e fala, espera aí, existe 2 líderes. Não, espera aí, tem 3. 4 líderes numa mesma igreja. Como é que é esse negócio de ser pastor numa igreja onde você, na verdade, não é o líder? Você é um dos líderes, mas não é o líder. Tem um pastor-presidente, tem um vice-presidente, que é o vice-moderador. Aí tem pastor aí tem igrejas que né, classificam como pastor de jovens, pastor de família. E como é que é isso? Não fica muito cacique para pouco índio? Vocês conseguem administrar isso bem? A questão toda é a estrutura da igreja. Se você fizer isso dentro da igreja com 100 membros... Vai dar problema. Vai dar problema. Então é muita gente mandando, para pouca gente obedecendo. Vai dar confusão.
Mas quando você pega uma igreja de 300, 400 membros, surge essa necessidade natural de ter um pastor, que é aquele necessidade, né? É necessidade. O pastor presidente, ele vai dar o direcionamento de Deus para a igreja, vai tomar conta dessa área administrativa, das áreas de finanças da igreja, mas ele precisa de um suporte. E aí é como se a gente lembrasse daquela história lá de Êxodo 17, de Moisés acima do monte. Ele precisava de Arão e Hur para dar sustento para as mãos dele. Enquanto Moisés estava com as suas mãos estendidas, o povo prevalecia sobre Amaleque. Quando as mãos de Moisés desfalecia, Amaleque prevalecia. Então essa questão de sustento, ela já é bíblica há algum tempo. Então, por exemplo, no nosso caso específico, a gente tem um pastor presidente, que é da Ormiban também, e nós temos, no caso, eu que sou pastor da Ormiban também, atuando lá no auxílio e no socorro. Então, sendo as ministrações, sendo em cultos fora da igreja, enfim, a gente fica por conta de auxiliar aquilo que o pastor presidente não pode, por conta do cargo, por conta das várias atribuições, fazer. A estrutura hoje nos permite. Mas você faz tudo que o pastor presidente faz também, né? Pregar, visitar. Exato, pregar, visitar, tudo que ele faz. A questão é essa direção específica de Deus para a igreja, isso pertence ao pastor presidente. E não cabe a mim questioná-lo. Se o pastor disser, olha, nós vamos caminhar dentro desse tema esse ano, porque o Senhor colocou no meu coração. A minha obrigação é cumprir aquilo que o pastor recebeu de Deus e nós vamos caminhar em unidade. Certo. E, por exemplo, eu me reporto a ele naquilo que é necessário. Aquilo que não é necessário, eu tenho autonomia para conduzir. Então, sim, dependendo da estrutura, isso é possível acontecer. Mas desde que o pastor auxiliar, ou pastores auxiliares, eles estejam submissos a essa orientação do pastor, que no caso é o presidente da igreja. Certo. Você falou a respeito de ordem aí, de Ormiban, eu queria falar sobre esse tema um pouquinho aqui, finalizando a nossa conversa. Você passou por um exame para ser pastor, não é na sua convenção, não é tão simples assim, só chegar e ser pastor, você tem que passar por um seminário, uma faculdade, né, de teologia. Depois de formado por essa faculdade, tô falando que eu já conheço, já entrevistei outros pastores Exato. aqui, né? Uhum. Passa por uma faculdade, depois da faculdade tem um exame, que você é examinado por uma banca de pastores. Como é que é esse exame, assim? Ele foi difícil? O pessoal faz umas perguntas difíceis? Como é que é? Como é que funciona esse exame? Como foi o seu exame? Tá, vamos lá. Para chegar no exame, deixa eu falar como é que é o processo. Então a gente faz realmente a teologia e a igreja ela precisa reconhecer na gente esse perfil pastoral. Porque, na verdade, quem pede o exame teológico do candidato a pastor junto ao Ormiban é a igreja. Então, se a igreja te identifica como um pastor, geralmente porque você já vem desempenhando funções, você não tem um título, mas já desempenha essas funções. Esse exame é pedido. Então, o pastor da igreja requer a Ormiban, que é a Ordem de Ministros Batistas Nacionais, uma data e uma comissão para avaliar esse possível candidato a pastor. E aí o pré-requisito inicial é ter terminado a teologia. Terminou a teologia e há o reconhecimento e o pedido da igreja, o pedido formal por escrito, aí é composta uma banca primeiro de sindicância. Essa sindicância, ela investiga a vida do candidato a pastor. Então, a gente tem que juntar certidões de nada consta, SPC, Serasa, se tem cheque devolvido, se não tem. Isso, é uma parte mais burocrática mesmo. Faz um pente fino na vida da gente. Vê se a gente não tem problema na justiça, nem na área criminal, nem na área civil. E junto disso, a gente precisa juntar uma declaração da nossa própria esposa e ela dizendo como é que é o nosso comportamento. Se ela nos enxerga como um pastor. Essa é a hora da mulher meter a lenha, né? A hora daquela negociação. A hora daquela conversa, né? Que, ó, eu vou fazer uma carta aqui, o que a gente pode combinar, né? Exato. Porque passa também por entender que um pastor ele tem que ser apoiado pela sua esposa. Porque se a esposa não reconhecer no pastor o chamado ministerial, ele pode vir a ser pastor, mas vai estar incompleto, porque ela vai ser
entre aspas, uma pedra no sapato. E na verdade a esposa, ela é uma ajudadora muito importante na Nada obra. pior no mundo que ter uma mulher com pedra no sapato, né, rapaz? Que coisa. É difícil, complicado. Tô falando pra ninguém não, então. Não. E aí vem a segunda questão. Então tem a sindicância, que uma composta de 3 pessoas que vão analisar essa documentação toda. E essa sindicância, esse conjunto de pessoas, eles vão até a igreja, conversa com o pastor, conversa com a liderança da igreja, para sentir se realmente a igreja enxerga esse candidato como possível pastor da Convenção Batista Nacional. Então, se foi aprovado a sindicância, depois desse ritual todo aí que vem o exame teológico. Aí que vem a parte de Aprovado a sindicância, o exame teológico. Aí, rapaz... A sabatina. Sabatina. 5h30 durou a minha sabatina. Que isso tudo? De perguntas e respostas. Divide a teologia em 7 áreas e começam perguntas e respostas. Doutrina de Jesus Cristo, que é cristologia, deontologia, que é doutrina de Deus, o ser de Deus, doutrina do Espírito Santo, de salvação, por aí vai. Bibliologia, o código de ética e manual, que isso é muito importante. E você é examinado por 5 pessoas. E essa banca reunida, ao final, vai dizer se você está apto ou se você está inapto. Então, de acordo com a sua desenvoltura em dar as respostas, aí você é aprovado ou não. Mas é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Primeiro, a palavra do Senhor ela não tem respostas exatas para tudo. E tem as linhas de interpretação. Por exemplo, eu posso dizer que eu sou dicótomo, eu vou encontrar respaldo bíblico. Eu posso dizer que eu creio na tricotomia, corpo, alma e espírito. Eu encontro respaldo. Então a questão é, eles não querem uma definição específica na linha deles. Eles querem que você saiba aquilo que você está falando. Se você crê nisso, então me mostre biblicamente que é isso que você crê. Então as pessoas acabam se confundindo porque querem falar aquilo que possivelmente a banca quer ouvir. Que é a resposta correta. Que é a resposta correta. Que é o Langston. Que é o manual, a teologia sistemática de Langston. Só que a gente pode adotar uma outra postura, desde que não fira o credo batista, até porque nós estamos dentro de uma convenção batista nacional, mas a gente tem uma certa liberdade. A questão é nervosismo. É você estar diante de 5 pessoas tendo que dar respostas e respostas que vão te julgar apto ou não a assumir o ministério. Mas quem passa, aí entra num período chamado de ministro licenciado. Nós ainda não somos pastores da Ormiban. Nós temos que encarar o estágio probatório, que pode durar de 12 a 24 meses. Geralmente é de 12 meses, porque quem já entra já tem um cargo de pastor ou já tem as atribuições de pastor. Agora, quem está chegando muito recente ou muito novo, aí costumam ter 24 meses. E nesse estágio probatório nós passamos sendo avaliados por um pastor que não é o nosso pastor. No meu caso foi o pastor Sebastião Brito, lá da Igreja Batista Manancial do bairro Vila Celeste. E então eu tinha que prestar relatórios a ele tinha que me examinar mais de perto, conversando, batendo papo, eu ia ministrar na igreja dele. Então é feito esse intercâmbio entre mestre e discípulo. E no final disso tudo, dos 12 meses, por exemplo, que foi o meu caso, se eu estiver apto, aí esse pastor assina um atestado que eu cumpri satisfatoriamente aquele estágio probatório proposto. Esse documento é enviado para a reunião da Ormiban e lá na reunião da Ormiban, então, é liberado a marcação do culto de consagração e de ordenação. E aí é nesse culto, então, que a gente recebe a oração com imposição de mãos e a consagração e a ordenação. Consagração ministerial e a ordenação à ordem de ministro batista nacional. Rapaz, e tem gente achando que ser pastor é fácil, não, né? Não é moleza. Mas, mais do que dificuldade de ser pastor, eu queria chamar a atenção aqui, é para aquilo que a gente começou na nossa conversa, né? No início aqui, de um pastor tão jovem, mas com tanta experiência. Então, hoje em dia, o correto, né, que da gente vê nas igrejas é isso. Talvez você está vendo aí muito pastor jovem nas igrejas e tudo e queria saber como é que é esse negócio de um pastor tão novo e assumir pessoas mais velhas do que ele para poder tomar conta e tudo. O correto é isso aqui.
A pessoa ele é jovem, mas tem muita vivência, tem experiência, sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, né? No caso do pastor Alisson, sem querer puxar a sardinha aqui, mas a experiência, eu percebo muito mais experiência, às vezes até do que de um pastor mais velho, né? Sabe muito do que está falando, sabe muito do que está fazendo, conhece coisas fora da igreja, né? Ele falou umas palavras aqui do direito e tal, umas coisas que tem coisas que eu fiz cara de paisagem aqui, eu não estava entendendo nada não. Tá? Depois a gente coloca nos comentários lá embaixo qualquer dúvida. Brincadeira, né? Dá para entender perfeitamente, mas assim, então ele sabe o que ele está falando, ele tem muita vivência, muita experiência, então o correto é isso. Se você viu aí em uma outra igreja, tem um pastor menino que toma conta da igreja aqui, não sabe de nada. Olha, eu não sei como é que está sendo aí na sua cidade, mas o correto é isso aqui. Você vê que é um pastor jovem, porém com muita bagagem, com muita experiência, muito estudado, muito bem instruído e que está à disposição de pessoas para liderar, para poder aconselhar, para poder ajudar, para poder realmente fazer a função de pastor. Né? Pastor, eu queria encerrar aqui o nosso bate-papo, mas diante de tanta coisa que você falou aqui, de família, de filhos, de doutrinas das igrejas, é uma série de coisas, eu queria que você deixasse um recado para a turma em casa, né, a respeito do que é o evangelho, do que você espera para uma sociedade tão conturbada como está ultimamente. Queria que você desse uma palavra para essa turma aí. Tranquilo. Fique à vontade. Beleza, obrigado. Eu, pensando nesse contexto de pastoreio, de ser novo, de ser velho, a gente quando lê as duas cartas, na verdade, de Paulo, cartas pastorais, Paulo ele diz para Timóteo, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, olha, Timóteo, ninguém menospreze a sua mocidade. Ninguém menospreze a sua mocidade. Então, o fato de ser jovem, na Bíblia, nunca foi associado ao fato de ser inexperiente. O fato de ser jovem não pode ser associado a uma pessoa que não saiba fazer as coisas. Porque todas as vezes que a gente vê Deus separando, chamando pessoas, ele vai capacitar quem ele quer. Ele pega Davi, que estava lá no meio do rebanho, e ele manda o profeta Samuel ungí-lo rei sobre Israel. Então, quando você pega, por exemplo, já no contexto de Paulo escrevendo Timóteo, Timóteo era um jovem que foi discípulo de Paulo. E Paulo escreve essas duas cartas pastorais chamando a atenção dele para isso. Olha, Timóteo, preste atenção. Ninguém despreza a sua mocidade, porque não é o fato de você ser jovem que vai te colocar em descrédito, não. Você precisa se apresentar diante desses fiéis, e Paulo diz fiéis, ou seja, não é nem diante para o mundano. Você precisa apresentar para esse povo com conhecimento da palavra, com justiça, com fé. Então é esse que é o diferencial. Tem muita gente hoje pensando nesse contexto de juventude, é que quer colocar um gel no cabelo, um tênis All-Star no pé, nada contra o gel, nada contra o All-Star, mas não quer ser testemunha viva do que Cristo pode fazer, ou do que Cristo fez. A pessoa quer apenas acompanhar um movimento, só que não é isso. O testemunho que a gente precisa dar, antes de dar lá fora, é também para os que estão de dentro. Porque todo mundo olha para o jovem e pensa assim, isso é problemático, não tem futuro, não tem nada. Mas não é isso. Dá as ferramentas certas. Condiciona o caminho desse povo e a gente vai ver pessoas rompendo porque são direcionadas. E aí quando a gente olha então para essa carta de Paulo a Timóteo, é isso que a gente tenta. E a gente consegue perceber. Paulo fala claramente com ele. Olha, respeite os idosos. Trate bem. E é isso que o jovem precisa fazer. É deixar que a Bíblia possa ensiná-lo o que ele precisa fazer. Não os modismos para aí afora. John Stott, quando ele escreve lá o livro Discípulo Radical, o primeiro tópico que ele vai falar é sobre o inconformismo. Mas espera aí, nós temos desafiado essa geração de jovens a ser inconformada com o quê? Porque precisa ser com o pecado. E só o pecado. Coloca no coração do jovem a consciência de pecado que Paulo tentou colocar em todas as suas cartas, principalmente de Romanos. Aí nós vamos entender que jovem não precisa necessariamente de tanto movimento. Ele precisa de direcionamento. E é o que tem faltado muitas vezes em nossas igrejas. É direcionamento para esse público mais jovem. E aí, para finalizar, eu queria deixar um abraço
a todos vocês que estão nos assistindo. Compartilhem esse vídeo, ajudem a divulgar esse canal, porque tem disseminado conhecimento, meus irmãos. Conhecimento. Que bom. E isso é que a gente percebe. O povo erra porque lhe falta conhecimento, como dizia o profeta Oséias. Mas quando Jesus vai falar, Jesus fala assim, olha, o povo erra porque lhe falta conhecimento e o poder de Deus. Então hoje, por sermos equilibrados, a gente trabalha com conhecimento e com o poder de Deus. Essas duas coisas são a dinamite que o povo precisa. E agora, para finalizar mesmo, de verdade, Paul Washer, ele escreve um livro, 10 acusações contra a igreja moderna. Então ele elenca 10 pontos onde a igreja moderna ela tem falhado. E um ponto que nos chama atenção é o pouco ou raso conhecimento que a gente tem de Jesus. A juventude hoje tem sido atraída por um monte de coisa, por luz, por palco, por som, mas não tem sido discipulada em Jesus. Jesus transformando o coração delas. E aí eu mesmo acho que vai falar assim, que se você usa de meios carnais para atrair pessoas carnais à igreja, para mantê-las lá dentro, você vai ter que usar de métodos muito mais carnais ainda. Então a questão não é a quantidade de jovens ou adolescentes que você tem na sua igreja, é a qualidade do culto que eles prestam ao Senhor. Se você tiver 10 sendo bem discipulados, eles vão ser 10 ferramentas para o reino do Senhor. Agora, se você tiver 300 jovens na sua igreja que não sabe o beabá da vida cristã, que não dão testemunho, você tem movimento, mas você não tem movimento do Espírito Santo de Deus na sua igreja. Então, fica a orientação. Invista nesse povo mesmo, mas invista com base no conhecimento na palavra e no despertamento do Espírito Santo de Deus. Obrigado pela oportunidade, Wilson. Que isso, eu que agradeço, né? Eu agradeço por você ter vindo aqui e disseminar um pouco mais desse conhecimento, né? Porque, na verdade, o nosso canal só promove a oportunidade para as pessoas de casa terem esse conhecimento, mas tem que vir alguém aqui para poder fazer, né? Disseminar esse conhecimento. E aí eu agradeço mais uma vez por você ter vindo compartilhar com a gente isso aí. E agradeço também por ter pedido o pessoal para poder compartilhar, para poder se inscrever. Já fez no início, agora fez no final para a gente aí. Realmente, se você por acaso ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você pode acionar ali uma notificação, tem um sininho desenhado lá, que toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser notificado. Se inscrevendo automaticamente você vai ser notificado quando tiver um vídeo novo. Você acompanha, né? Não esquece de deixar um like, que é importante quando você coloca aquele like, aquele dedinho para cima, aquele joinha assim, porque ele vai, quanto mais likes, mais o vídeo vai ficando no alto, na pesquisa das pessoas lá, quando eles buscam assistir algum vídeo e tudo, então eles conseguem assistir. Então é importante deixar esse like, é importante esse curtir, né? É importante se inscrever. E aí você tem hoje uma série de formas de compartilhar também. Você pega, por exemplo, a entrevista do pastor Alisson. Ele é da sua igreja? O WhatsApp hoje está te dando uma ferramenta que você clica num vídeo lá no YouTube e vai compartilhar no WhatsApp. Você pode só clicando, você compartilha com a sua agenda inteira de pessoas. Quer dizer, você já pode compartilhar com muita gente também. Uma coisa que talvez você não está fazendo, que é levar o evangelho, que é falar do amor de Deus para as pessoas, mas você pode usar dessa ferramenta que é a tecnologia que você gosta tanto, que às vezes passa o dia todo ali. Então compartilhe o vídeo, curte lá, se inscreva, convide as pessoas para se inscrever. Hoje, graças a Deus, tem uma série de pastores aí que estão fazendo isso, estão vendo seriedade no nosso canal, né? Inclusive um pastor aqui bem tradicional em termos de rigidez, né? Que é o pastor Júnior Calais, numa entrevista recente, convidando as pessoas e dizendo da seriedade do nosso canal. Então a gente fica muito feliz. Então o canal Qual é dos Crentes vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Fica na paz.